Bem, nos vídeos de ontem já foi falado sobre esse tema, veio uma pincelada, como uma pergunta e agora é uma afirmação, tá? Como que os Estados Unidos e as ONGs construíram a atual censura no Brasil, tudo que vem acontecendo, essa esticação de corda, o medo que todo mundo vive para tudo. É bem interessante porque é muito detalhado e rico em informação. É um pouco mais longo o vídeo, porém vale bastante assistir até o final para a gente entender o Brasil e tentar descobrir como sair, né, dessas correntes que nós estamos. E o engraçado é que assim esse vídeo ele viralizou, já foi passado aí por pessoas, até pelo Nicolas, né? Ele foi compartilhado e isso já foi tema já antigo aí do Kim Paim. Ele sempre faz dossiês, faz algumas assim, análises muito ricas e eu não sei por que que às vezes não cai, não viraliza isso, né? Talvez porque ele mantém os vídeos meio longos, a forma dele falar, mas ele merece aí o voto dele aí no IBEST e ganhar novamente. A gente precisa dar esse voto para ele aí, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ontem estava eu passando no Twitter. Ontem pra vocês, né? Pra mim é hoje. Enfim, tava hoje olhando no Twitter e o que me deparei, né? Eu tinha até deixado um comentário mais cedo pra o próprio Mike Benz, quando ele fez uma postagem. Eu mostro pra você que postagem foi. E aí eu tô passando e eu comecei a ver várias pessoas compartilhando esse vídeo do Mike Benz. É um vídeo de 4 minutos e meio. Várias pessoas compartilhando assim. E várias pessoas surpresas com o ocorrido. Uma dessas pessoas é o Nicolas, deputado federal. Vídeo obrigatório. Entendo o que está acontecendo no Brasil. E aí o Mike Benz está relatando nesse vídeo como braços do governo americano acabam por ajudar na confusão. Ele cita o próprio Departamento de Estado, ele cita a USAID, ele cita o NED. Eu fiquei assim olhando, vi vários comentários e eu vi como as pessoas não têm, tipo, nenhum conhecimento disso. Ao longo do vídeo, depois ele mostra outro que são várias ONGs, aí já bota no meio Atlantic Council, isso, e o Wilson Center, etc. Inclusive o Pacheco foi no Wilson Center, acho que ano passado, com uma palestra. Depois foi chamado de canto para conversar sobre algumas coisas de Brasil, de Agenda Verde. Aí o Mike Benz compartilhou isso daqui, ele mesmo se compartilhou, né, o vídeo ali original, e ele fala assim, ó, se o Departamento de Estado de Biden, a USAID, o NED e as 1.000 ONGs financiadas pelo governo americano, né, no Brasil, não tomarem as ações abaixo sobre a proibição do Twitter no Brasil, a Câmara dos Representantes dos Republicanos pode zerar todos os seus programas. Assim, a tradução tá ruim. Ele tá falando o seguinte: se os republicanos quisessem, eles poderiam levar para a Câmara esse debate e pedir para cortar o orçamento desses três grupos. O Mike Benz, ele está preocupado com o Brasil? Não. O Mike Benz está preocupado com o governo americano utilizar o seu dinheiro? Não. Mas o Mike Benz sabe que esses mesmos três grupos acabam também por prejudicar o Trump. O Mike Benz também sabe que esses três grupos prejudicam o Trump. O que ele está falando poderia ajudar a liberdade no Brasil? Poderia. Mas é importante que você entenda qual é a preocupação dele. Ele está preocupado com o país dele. Mas isso não significa que é ruim para o Brasil. E já te explico. Mas, continuando. O McCall, que é um republicano, deve ser imediatamente removido do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Partido Republicano, a menos que se comprometa a realizar uma audiência pública sobre o papel do Departamento de Estado, da USAID e do NED na censura do Brasil, intime todas as agências e participantes e prenda todos os principais funcionários para entrevistas transcritas. Nada como o tempo. Nada como o tempo.
esses assuntos de relações internacionais, ONGs, eu venho tratando com vocês sobre isso, gente, há muito tempo. Muito tempo. E eu sempre tento falar bem com o pé no chão. Falando, ó, eu não falo, tá acontecendo, eu levo uma bagunça pra pessoa, não, olha isso aqui, olha o que o SID tá fazendo. E mostra exatamente o que o SID tá fazendo. Olha o que você tá fazendo, etc. No mês de abril, quando teve o episódio do Interfiles, tinha muita gente de gritaria. Gritaria, 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 gritaria. E eu falava naquela época o seguinte, ó pessoal, eu acho que o momento que está acontecendo abre uma janela para a gente tentar discutir no Brasil a aprovação de alguma lei, de algum projeto que nos ajude, sabe, a tentar nem que ir pelas beiradas. Porque o que eu tava falando em abril? Eu falava, ó gente, a gente tá vendo como as ONGs ligadas aos Soros, no final do dia, sempre atrapalham as pautas conservadoras. E naquele mês de abril, as ONGs ligadas aos Soros, inclusive, estavam contra o Elon Musk. Teve um processo que foi movido por uma ONG específica. Isso tá no Atlas, quem for lá vai ler. Vocês não devem lembrar mais, né? Vocês têm memória ruim. Mas enfim, tá conseguindo ler. Eu falava, pô, a gente pode pegar esse movimento e tentar fazer isso. Porque, querendo ou não, isso vai resolver, sabe, a dor, a principal dor que vocês têm no coração, não vai resolver. Mas eu acho que vai ajudar. Aí eu falava, pô, às vezes o pessoal tem que levar um pedaço da unha. O pessoal quer um braço inteiro. E eu fiquei batendo na tecla, ó, pô, vamos tentar aqui falar uma coisa em relação a essas ONGs, um projeto que contemple a soberania nacional, isso é importante. E naquele momento, foi uma delegação de parlamentares brasileiros para os Estados Unidos. Se falou muita coisa. Mas eu não vi falar de um assunto que, para mim, era o principal. Eu não vou saber em quais eu falei mais de um vídeo. Mas para provar que eu realmente falei isso, né? Então, muito obrigado aqui ao Guilherme Melo e o Felipe da Resistência. Deve ter sido no vídeo do dia 7. O Kim Paim falou que se pudesse fazer um único pedido pro Trump, se ele fosse eleito, era: tire o dinheiro da USAID. Uma coisa só uma. Tire o dinheiro da USAID. Paula, o Kim Paim leu direto o relatório do Atlantic Council. Não tem muitos dias, ele esmiuçou isso em vídeo. Se Trump voltar e tirar pelo menos a USAID das costas do Brasil, já ajuda muito. Tá todo mundo assim, nossa, com as revelações do Mike Pence. Tá todo mundo assim, oh meu Deus. E pô, a gente tá falando isso aqui há um bom tempo. Aí agora eu quero puxar a questão do interesse dele, que é ligado aos Estados Unidos. Imagine se os nossos deputados tivessem ido aos Estados Unidos com um pouco mais de conhecimento, falasse, ô galera aí dos republicanos, ó, deixa eu dar aqui uma dica pra vocês. O pessoal aí que vocês estão vendo que tá sabotando vocês, pô, eles também estão atrapalhando no Brasil. Então, vai ser bom por dois. Isso aqui não tem nada a ver com o judiciário nem nada, mas são grupos que atrapalham o Brasil e não é de hoje. A USAID atrapalha o Brasil há mais de meio século, muito mais de meio século. Muito mais de meio século. Na década de 60 já tinham denúncias da atuação da USAID contra o Brasil. Da década de 60 pra cá, gente. Então era a oportunidade de você ir, cara, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. E não pode ficar só preso na parte de liberdade de expressão. A questão da agenda verde é um caminho. Então, imagine os deputados lá, você conseguia, os caras falam, cara, pô, peraí, isso aqui vai nos ajudar até para melhorar o diálogo, etc. Então, e eu fiquei vendo ontem, né, a quantidade de gente surpresa com as revelações do Mike Pence. Ele também comentou, eu comentei nesse tweet aqui dele. O engraçado é que tanto a junta militar de 64 no Brasil quanto a de 2022 receberam ajuda direta da CIA para chegar ao poder. Ele tá fazendo a crítica, tá comentando. E a gente tem dossiê sobre isso, né? 64. A questão do Dulles, o que ele fez, Ibad, Van Haslocker e várias outras pessoas, a própria Bucha. Aí eu quero entrar num ponto. As pessoas aí que ficaram surpresas com essas revelações ao longo do dia de ontem. Vocês que têm memória fraca, né? Sei lá, eu sinto às vezes que o pessoal não valoriza o Atlas da forma que deveria valorizar, porque eu falo, é o único registro histórico que existe no Brasil. Eu não tô reclamando, não tô aumentando, é o único, gente, não tem outro, é o único livro de história que existe no Brasil, é o Atlas. Da história recente, é o único. No mês de abril, o maior capítulo de todos é
Elon Musk e Twitter Files. É quase metade do Atlas. Tomou conta de metade do mês. Tem um capítulo que é a orquestração internacional. O que está acontecendo hoje é um desdobramento. Esse cenário ele foi sendo criado, diversas mãos, diversos braços. Você via, olha a tese. O Brasil está sofrendo um ataque orquestrado internacional fascista do Orbán, Netanyahu, Elon Musk. Tenta jogar o sistema político contra o Supremo para salvar Bolsonaro e deixá-lo no jogo. Depois vem o Jamil Chad. Elon Musk é uma ameaça à democracia, num plano orquestrado com a extrema-direita. Ele corrompe o termo liberdade para abrir a porta ao direito de fazer mal, de odiar, de discriminar, de oprimir. A Daniela Lima meteu a tese, né, que Elon Musk está espalhando uma estratégia de articulação internacional de radicais da direita. Todas essas matérias, todos esses comentários precederam a inclusão do Elon Musk no inquérito das fake news. Começou ali. As coisas foram crescendo. E agora, em agosto, 4 meses depois, o Twitter foi suspenso. Rede internacional de extrema-direita usou o Twitter Files para propagar a versão bolsonarista de ditadura no Brasil. O Schellenberg ali, né, lá na capa, lá do Van Hatten. Aí eu tava lá o PT, ó, ataque contra o Brasil. Aí botava Elon Musk no meio, Trump, Milley, Bolsonaro. Ali é Orbán, na verdade. Orbán, Steve Bannon, Netanyahu e Bolsonaro. Twitter faz do Brasil base da extrema-direita para rebater guerra e desinformação. E o Jamil Chad empurrando lá de fora. Nosso porta-voz extraoficial da ONU. Aí, nesse mesmo tópico, e aqui vai conectar ali com a questão do Mike Pence, o SID, NED, Departamento de Estado. Após esse tópico, a orquestração internacional tem a verdadeira orquestração. Aí o que é que estava sendo debatido? Vejam só. Elon Musk, falando de boa pergunta. Nesse vídeo, que circulou bastante ontem, que as pessoas, meu Deus, estava se falando do Atlantic Council. A Texas Lindsay está ali, ó. Por que o Atlantic Council, um think tank de extrema-direita, extrema-esquerda dos Estados Unidos e grande interveniente no complexo industrial de censura, está a fazer lobby pela censura na América Latina, né? E no Brasil? Por quê? Elon Musk falava, rapaz, boa pergunta, eu também quero saber. E olha quem é aquele rapaz, se não o Mike Pence. A gente tinha comentado isso em abril, né? Sei que eu sou persona não grata na direita, eu sei que vários deputados não gostam de mim, mas eu falo assim umas coisas às vezes que, sabe, eu trago umas informações que são relevantes. E o curioso é que essa denúncia do Mike Pence dessas agências, ela não é de 2024. Ele colocou na época, ele publicou a nota, tá ali na direita, ó. Veio do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Escrevi sobre o departamento e os recortes da CIA pressionando o Brasil a se tornar um estado de censura há cerca de 2 anos atrás, né? Com as redes por trás disso. Aí era essa matéria aqui, ó. Censura de mensagem de texto financiadas por dólares de impostos dos Estados Unidos. Ele falava várias coisas. Dentro dessa matéria, tinha inclusive o documento oficial do SID, publicado, com diretrizes. Documento oficial, assim, o que ia fazer. A gente comentou tudo aquilo ali em vídeo na época. Bernie Sanders discutindo com o governo Biden, como o governo Biden enviou a CIA mais o secretário de Defesa ao Brasil. O Brasil está e esteve nas mãos do Departamento de Estado. Faz com que todas as ações pesadas contra o Twitter e Elon Musk façam mais sentido. A Ashley, né? A gente comentou isso no mês. Dias antes, né? Assim, uns 20 dias antes, final de março, antes do Twitter Files rolar, quem é que estava no Brasil? O diretor da CIA. Tradicional cooperação entre Brasil e Estados Unidos, em especial no combate à desinformação e o fortalecimento das instituições democráticas. Em abril, com quem o Mauro Vieira estava? Com a... Não posso falar, né? A administradora. Quem comanda a USAID? Temas centrais. Presença do Brasil no G20, saúde, educação, desenvolvimento sustentável.
O Mike Pence, ele deu RT na postagem dele em 2023. O que eu estou dizendo é que os programas dos Estados Unidos, não USAID e NED, estão financiando redes de censura visando Elon Musk e o Twitter no Brasil. Seus salários, seus impostos financiam censura nos republicanos da Câmara do Brasil. Mais uma vez, o Mike Pence, né, fazia lá comparativo. Aí, no final de abril, o que é que estava sendo noticiado também? Lula disse nessa terça que quer um encontro entre presidentes democratas para montar uma estratégia internacional contra a extrema-direita. Os Estados Unidos, que eram um espelho da democracia, da coisa em ordem, do respeito às instituições, está do jeito que está. E isso foi crescendo ao longo dos meses. No final do mês, o Jamil Chad já falava, brasileiros vão propor ação nos Estados Unidos contra movimentos antidemocráticos. Essa reunião do Lula com outro chefe de Estado vai ocorrer às margens da Assembleia Geral da ONU. Chamou Macron, Pedro Sánchez, principalmente o Biden, se der pra ele ir. Todo mundo tá indo. Isso vem sendo dito há muito tempo. Mas às vezes o olhar... Gente, isso é uma verdade e eu acho que ela precisa ser superada. A direita brasileira tem que deixar de ser vassala dos Estados Unidos. Tem que parar de bater continência para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são aliados. Os Estados Unidos não são aliados. Assim também como a Rússia não é. Assim também como aquele país vermelho comunista não é. Não viva no maniqueísmo de por que você não gosta da Rússia, do bloco eurasiano, os Estados Unidos é o seu aliado. Não é. As coisas que acontecem são cíclicas. Se o Departamento de Estado atua agora, foi o mesmo Departamento de Estado que atuou na década de 60. Só que eu não sou a Brasil Paralelo, então o que eu falo não tem tanta relevância. Mas na época a gente comentou com notas oficiais, dossiê. Teve presença de comunistas no Brasil? Teve. Soviéticos? Teve. Mas a CIA estava no Brasil na década de 60. Mas o Lincoln Gordon, embaixador, meteu dinheiro no IBAD. Mas Júlio de Mesquita Filho estava lá em Miami avisando como seria o golpe. Mas em 20 de janeiro de 62, Júlio de Mesquita Filho já estava discutindo o golpe de Estado. Como é que a gente sabe disso? Na página 144 do Estadão da Tarde, do dia 14 de abril de 64, Júlio de Mesquita é tão ególatra que ele assume. Eu sei que a narrativa que tá é porque era para salvar o Brasil do comunismo, mas não foi bem assim. Ou a gente começa a mudar nossa visão das coisas e começa a entender que o mundo é um pouquinho mais complexo, que o Lula não é o super comunista, ele pode até ser o super comunista do Foro de São Paulo, mas ao mesmo tempo, o Lula adora um globalismozinho, que é como a direita fala, que eram as denúncias que a esquerda no passado fingia, né? A luta contra o imperialismo é real, gente. Não adianta querer tapar o sol com a pedra. Não são aliados. Ah, mas é o Deep State. Mas daí, o Deep State tá lá e nunca vai desaparecer. Se você gosta do Trump especificamente, é uma coisa. Você tem algum tipo de simpatia com alguns membros do Partido Republicano, é outra coisa também. Porque você ainda tem os neocons, que a política internacional deles é intervenção. Temos que começar a entender. Se a gente realmente quiser ver o Brasil um dia, um país soberano. Aí, no tópico ainda do Twitter Files, tem um que se chama O Adeus de Coríbico. Foi graças ao Coríbico, um jornalista que mora na Rússia. Acho que ele é russo, não sei se ele não, acho que ele é americano, que mora na Rússia. O nome dele, né, ele deve ter os parentes russos, né? E se tá na Rússia, com certeza ele tá alinhado, né? Não acho que ele estaria na Rússia se ele não tivesse alinhado às ideias do BRICS. Mas nem por isso eu vou desconsiderar o que o Coríbico tem a falar. Em abril de 2023, foi para acompanhar o Coríbico, ele tinha revelado uma matéria que saiu em um jornal americano, jornal político, onde um jornalista chamado Alexander Burns contava dos bastidores do encontro do Lula com o Biden. E já se falava ali, em abril de 2023, revelava-se que tinha ali uma movimentação para criar uma frente nacional, para combater a extrema-direita, etc, tudo mais. Então, assim, várias e várias coisas acontecendo. Não, essa aqui é a matéria. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. A gente já falou dessa nota várias vezes.
Ontem tava o pessoal assim chocado com as revelações do Mike Benz. Não, gente, isso ó, tá rolando tem um tempo. O pessoal tem que, né? Tem que começar a estudar um pouquinho, né, pegar assim as coisas. E pegar lá o Atlas de abril, tá ali, ó. O índice só da parte do Twitter Files. O que tá acontecendo hoje é um desdobramento do mês de abril. Olha isso aqui. Só para contextualizar, né? Acho que é bem relevante. Sem provas, Bolsonaro diz que o Brasil nunca esteve tão perto de ditadura. Então, Reações parte 3. Reações parte 3 acho que é depois que o Elon Musk... Não, é antes do Elon Musk... O cadeia pro Elon Musk é o tópico que a gente fala quando ele entra no inquérito, né? Virar alvo do inquérito. Mas tava ali Bolsonaro falando, né? Sem provas. Sem provas. Assim como foi a época do Fica em Casa. Na época do Fica em Casa, sem provas, Bolsonaro falou várias coisas que o tempo deram razão para ele. No tópico cadeia pro Elon Musk, na primeira notícia, Anatel deixa operadoras de telefonia de prontidão para a retirada do X do ar. Olha que engraçado também. A galera ontem tava surpresa com a questão ainda do Mike Benz, das denúncias, os grupos que ele tava falando. Quando teve a questão, o início do inquérito, saíram essas matérias. A Polícia Federal disse que investigados fizeram transmissões ao vivo no Twitter, mesmo com contas suspensas. A Polícia Federal diz que Twitter está permitindo reorganização da milícia digital. Nessa matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, estava disponibilizada o relatório. Um pedaço do relatório. Lá dessa percepção da PF. Uma história que é utilizada até os dias atuais para mostrar, né, os problemas do Twitter no Brasil, os problemas da extrema-direita, etc. Você pode ter certeza que tem cheiro de Atlantic Council. Olha qual é a história. E é uma história que eu acho que eu já contei tantas vezes e eu sigo contando, porque até hoje eu sinto que a direita não sabe contar, não sabe entender os eventos. É a história que envolvia Carlos Alberto dos Santos Cruz, o general Santos Cruz. Ficou evidenciada a estrutura e métodos envolvidos pelo gabinete do ódio. Tem capacidade de amplificar os ataques a alvos selecionados. Resumidamente, Santos Cruz passou a ser o alvo de ataques ao referido grupo pelo fato de acreditarem que ele exercia uma possível ingerência na Apex, contrariando interesses das pessoas ligadas à denominada ala ideológica. A história que envolve a Letícia Catelani. Ela queria encerrar contratos, o Santos Cruz não queria, teve uma briga, etc. tudo mais. Um ano depois dessa confusão, um ano e um mês depois, em junho de 2020, tem o estudo do Atlantic Council que leva à derrubada de várias contas no Facebook e fortalecendo a tese do gabinete do ódio. Por isso que eu faço tanta questão de mostrar, cara, olha o que aconteceu, olha o que realmente aconteceu naquele caso da PEC do Santos Cruz, como foi a demissão, quais eram os contratos que a Catelani tinha cortado, não tinha cortado, o que veio depois disso daqui que levou à demissão do Santos Cruz. Na verdade foi no mesmo período, que foi ele divulgando o Danilo Gentili divulgou a entrevista que o Santos Cruz deu para Vera Magalhães, falando de regulamentar as redes sociais. Se você não conhece a história do que aconteceu, você vai ficar o tempo todo sem entender nada. E tá tudo registrado ao longo do tempo. Aqui repetido, né? Mas a gente tá falando, pô, tem uns grupos aí que estão atrapalhando.